da Terra, sou da quarta turma da Uni, fiz pediatria no Hospital Materno Infantil em Brasília, e depois fui lá para São Paulo fazer o Unifesp, nefrologia pediátrica. Então, eu atuo como nefroped, nefrologista, de maneira geral, trabalho junto com o Diego e com a Elida. Vocês estão com ele? Maravilhosos! É o meu dream team. E a gente trabalha junto na SOS, então eu tenho alguns trabalhos. E eu acho que do que eu faço mais importante, eu diria que aqui, porque é um desafio muito grande formar novos médicos que vão trabalhar com a gente. Eu tenho o prazer de ter ex-alunos que são meus residentes hoje, que são maravilhosos. E também tenho o desprazer de ter ex-alunos hoje que eu falo, não é possível, porque eu te ensinei isso e você não aprendeu. Então eu espero que meus futuros residentes, eu posso dizer que eu tenho prazer. Quem aqui vai fazer pediatria? Não nessa turma, né? Mas uma outra turma. Eu tenho prazer porque está cada vez mais difícil, os hospitais estão lotados, as crianças estão crescendo cada vez mais, então é muito importante. Aonde vocês estejam, vocês mandarem os pacientes para referência que ocorre melhores, né? Pelo menos com o diagnóstico feito, com o tratamento inicial realizado. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita na causa. Então, eu também trabalho no COD, sou a chefe do setor de nefrologia pediátrica de lá. E também estou responsável hoje pelo setor de nefrologia pediátrica aqui da Região Norte da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Sou mãe de 3, não sei como eu nasci, mas é isso. Vamos às apresentações, vamos começar hoje por hipertensão, tá? A gente, de hoje para amanhã, a gente vai ter 4 conteúdos bastante importantes. Síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, hipertensão e a parte de infecção do trato urinário na infância. Vocês já aprenderam isso no adulto, mas na pediatria é diferente. O tratamento é diferente, os agentes etiológicos são diferentes, a patogênese é diferente. Então, não é que vocês vão esquecer o que vocês viram com a Elida e com o Diego. Quando a gente falar de nefrótica, a gente não vai falar de GESF, que é muito comum no adulto. A gente não vai falar de membranose, a gente vai falar de lesão mínima. Então, os tratamentos são diferentes. Então, não dá para o que vocês sabem lá colocar na prova comigo. Porque comigo vai ser diferente. A proposta terapêutica é diferente. O tratamento da hipertensão, para mim, é diferente. Então, vamos focar bastante nesses 2 dias. Vai ser o módulozinho de neve de vocês, para a gente conseguir aprender bastante coisa. Então, vamos falar um pouquinho de hipertensão na infância e na adolescência. A hipertensão arterial na infância, ela é muito importante hoje, porque 50% de todos os adultos que vão desenvolver doença renal crônica dialítica, que seria em estágio terminal, eles começam hipertensos na infância e na adolescência. O grande problema é que a maioria dos pediatras, profissionais de saúde ou médicos dos postinhos, não conseguem diagnosticar, porque simplesmente não aferem a pressão da criança. Então, se você não consegue aferir a pressão, você não consegue diagnosticar a hipertensão. Isso leva a sequelas crônicas, como a evolução da doença renal crônica terminal, ou até crônicas assim, mais futuras, ou até mesmo sequelas crônicas mais rápidas, como a gente já teve alguns pacientes com 8 ou 9 anos que chegaram com AVC hemorrágico por conta de hipertensão, que ficaram paraplégicos por conta de hipertensão. E a culpa é de todos os médicos que a mamãe dele levou e que não mediram essa pressão arterial. Tá? Então, a culpa é coletiva. Então, 2 a 5%, veja bem, 2 em cada 100 crianças em idade escolar são hipertensas. Tem noção? É muita gente. E 16 são pré-hipertensas. Intervenções precoces, elas são relacionadas a uma redução do risco cardiovascular. Por quê? Vocês viram com a carne que a hipertensão, ela vai exigir mais do ventrículo, né? Do ventrículo esquerdo. Então, isso vai fazer a hipertrofia e vai ter piores desfechos cardiovasculares. Então, se a gente intervir precocemente, esse risco cardiovascular reduz e essa morbidade renal. Por quê? Porque a gente não fala que a insuficiência renal terminal traz a mortalidade. Porque a gente tem uma terapia, um tratamento para ela, a diálise. Mas isso já é para morbidade. Então, morbidade é aquilo que
é uma lesão que você consegue ter uma prótese, alguma coisa para te auxiliar, no caso a diálise. Então a gente reduz essa morbidade renal na vida adulta com esse diagnóstico e o tratamento precoce. Esse tratamento é sempre medicamentoso na pediatria? Não, tá? A gente vai ver que hipertensão na pediatria é secundária para que se prove o contrário. O que é uma hipertensão secundária? Vamos falar algo surda? Mais ou menos. A causa, a essencial, é aquela pressão que acontece sem uma causa para ocasionar. Então, como assim? Uma história familiar positiva de uma hipertensão, ela pode ocasionar maus hábitos de vida, como o consumo excessivo de sódio, por si só, a resistência vascular aumentada daquela família. A etiologia negra, ela pode ocasionar uma hipertensão essencial. A gente fala que é secundária quando tem uma lesão em algum outro órgão, pode ser uma cardiopatia congênita, pode ser uma malformação renal. Então, alguma outra lesão que deflagra a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E isso produz a elevação da pressão. Entendeu? Então, ela é secundária, significa que tem alguma causa por trás. Essencial ou idiopática, eu até brinco. Significa que nós, idiotas, não sabemos a causa. Então, idiopática é quando não tem uma segunda causa por trás ocasionando aquilo, tá? Então, na pediatria, a esmagadora maioria da etiologia da hipertensão arterial vai ser secundária. Existem fatores que vão contribuir, mas que muitas vezes, por si só, eles não vão causar pressão alta, mas contribuem. E são aqueles mesmos fatores que vocês estão habituados a ver no adulto. Então, uma história familiar positiva, mãe hipertensa, pai hipertensa, avó hipertensa, a etnia negra, os negros têm um aumento de receptor de angiotensina. Então, por isso que os BRAS e os IEPER são tão indicados nessa população como monoterapia, porque eles têm mais receptores. Isso ocasiona uma maior sensibilidade ao hormônio e eleva mais a pressão. O peso do nascimento, então a gente já discutiu prematuridade com a Thaís, não foi a Thaís que deu para vocês? Então, quando a gente é muito prematurinho, a gente vai buscar lá na embriologia. A gente tem o rim sendo formado e o glomérulo sendo formado aí entre mais ou menos a 5ª semana de vida até a 35ª semana de vida. Os glomérulos são como os nossos óvulos das meninas. A gente tem uma formação intraútero, embrionária, e depois que nasce, não nasce mais. Então, todos os nossos glomérulos que existem no nosso rim, os nossos néfrons, que é a unidade funcional do rim, eles foram desenvolvidos no período intraútero. Se essa criança é prematura com menos de 35 semanas, ela irá ter uma quantidade, uma massa glomerular menor. Isso vai fazer com que uma quantidade menor de glomérulos seja responsável pela taxa de filtração glomerular, correto? Se eu tenho menos gente fazendo aquele trabalho, eu vou ter uma sobrecarga desses glomérulos. Então, isso também vai ocasionar hipertensão arterial. Pegaram? Peso ao nascimento. Então, peso menor que 2 quilos também está associado, justamente por conta dessa íntima relação com a prematuridade. Geralmente, quem nasce com menos de 2 quilos é prematuro. Ou por restrição de crescimento intrauterino, que também vai dificultar a questão do fluxo de sangue ali pela placenta para desenvolver os glomérulos. O índice de massa corporal, o IMC, muito elevado. Então, também isso é muito comum no adulto, né? A obesidade, a síndrome metabólica está relacionada à hipertensão. Aqui na criança também vai ser um fator que pode contribuir. A ingestão alimentar de sódio, os industrializados, os nuggets, salsicha, presunto, salgadinho, suco de pó, suco de caixinha, o miojo, tudo isso, infelizmente, é o alimento mais comum da maior parte das famílias brasileiras, porque é muito barato. Ali, suco da alpare,
Então, isso tem uma quantidade muito grande de sódio. Essas crianças só usam essa alimentação. É muito prático, tá ali. A mãe, quando tem muitos filhos, acaba, não tendo tanto tempo para cuidar da alimentação assim, e acaba ofertando muito mais esses alimentos em sódio. Uma atividade física irregular é um fator de risco aumentado. E isso aconteceu também muito por conta das telas, A globalização dos videogames, dos tablets, dos celulares, então fez com que as crianças não mais brincassem na rua de futebol, de carrinho, enfim, e ficassem mais dentro de casa, ocasionando ali uma dificuldade nessa questão da atividade física. Eles são mais sedentários. A resistência insulínica maior também é muito atrelada à síndrome metabólica. Isso também é um fator de risco para a hipertensão. E aqui, das causas secundárias, a maior de todas vai ser as malformações renais. Cerca de 90%, todas as hipertensões, elas geralmente têm ocasionado uma malformação renal na criança. Vamos entender por quê? Tudo bem até aí? Então, na criança e adolescente, geralmente é primária ou secundária? Secundária, tem uma causa por trás. É importante a gente saber porque 2 a 3 em cada 100 crianças tem pressão alta. E a gente come pouco. Precisamos acabar essa pressão aqui, resolver essa pressão aqui, para essa criança não se tornar um adulto dialítico no futuro. Beleza? Essa é a importância. Como a gente faz então esse diagnóstico? A gente vai diagnosticar medindo a pressão. Só que no adulto, quando é que a gente chama de pressão alta no adulto? Não entendi. Surda? 140 por 90, Então tem pressão elevada, que é a pressão normal. 120, 180, 139 por 89 seria uma pressão elevada para o adulto e a hipertensão acima de 140 por 90. Aqui a gente não vai encontrar esse número mágico. Aqui, na criança, quando a gente vai medir a altura, que a mãe chega para você e fala assim, doutora, 1,20 m para 6 anos, tá bom. O que vocês respondem? Não sei, eu tenho que olhar no gráfico. Então, a pressão é da mesma forma. Doutora, 5,60, tá bom. Não sei, tem que olhar no gráfico. Então, aqui também é percentil. E esse P que vocês vão encontrar ali, PA menor que P90, é P de percentil. Assim como a estatura e o peso. Tá? Então, vamos lá. A gente vai caracterizar como hipertensão uma pressão sistólica ou diastólica. Esse ou é a que estiver mais alta. Não precisa a pressão sistólica e a diastólica estarem maior que o percentil 95. É uma ou outra. Se a sistólica estiver normal e a diastólica estiver maior que P95, ele é hipertenso. Então a gente sempre vai considerar aqui o pior cenário. Tá? Então a pressão sistólica ou diastólica maior que o percentil 95. E aí as minhas tabelas são por idade, gênero feminino e masculino e estatura, altura. Essa questão, a literatura que vocês vão ler de hipertensão arterial diz assim, em pelo menos 3 aferições em ocasiões distintas. Mas existe uma vírgula, desde que o paciente é assintomático. Um paciente sintomático com uma pressão maior que P95, a gente vai medicar. E vai falar que ele é hipertenso até que se prove o contrário. Eu não vou deixar ele fazer uma AVC, Tá? Pressão muito alta, ele tá com dor de cabeça. Eu vou falar, não, volta semana que vem para confirmar isso. Não, isso não. Então o paciente está lá, liga e saltitante, chega no ambulatório da doutora Andressa com vocês na sexta-feira. E aí vocês vão lá e vão medir a pressão dele. Consulta de rotina, mãe, alguma queixa? Não, doutor, ele está ótimo. Vai bem na escola, come bem. Você esqueceu de perguntar o que ele come bem. Mas ele come bem, está lá bonitinho. E você veio para quê? Para ver se está tudo bem, fazer os exames. Muita tosse na escola, doutora? Estou preocupada.
É uma criança que está assintomática. Aí sim, você precisa medir em pelo menos 3 aferições e ocasiões distintas. Às vezes, essas ocasiões distintas é só início do ambulatório, você pegou esse pacientinho com pressão renal, deixa ele lá um pouquinho, mãe, faz xixi, a gente vai ver a importância do xixi, deixa ele descansar um pouquinho, toma um café hoje, roubou uma coquinha da senhora, ele hoje. Então a gente vai ver se não tem nenhum fator que possa aumentar essa pressão, e às vezes no final do ambulatório a gente já mede de novo para ir confirmando. Mas o ideal são pelo menos 3 ocasiões distintas no paciente assintomático. Beleza? Show de bola. Então a pressão normal seria um percentil menor que 90. Uma pressão arterial elevada seria entre o percentil 90 e o percentil 95. Uma hipertensão, e aqui a gente classifica em estágio 1 ou 2. Hipertensão, estágio 1, entre P95 e P95 mais 12. Hipertensão, estágio 2, maior que P95 mais 12. Não tem como a gente montar uma lógica. A gente observou que, a partir disso aqui, eu tenho efeito cardiovascular. Eu tenho hipertrofia de ventrículo esquerdo, eu tenho risco de fazer um AVC. Então, a partir daqui, eu vou considerar hipertensão. A partir daqui, o organismo da criança não funciona normal mais. Então, a gente vai ter que decorar esses percentis. Como vocês fizeram com o peso e a estatura. Beleza? Vai fazer classificação com a idade? E esse gráfico, como é? Com idade. Então, nessa primeira coluna, vocês vão ver que tem gráficos diferentes para sexo feminino e sexo masculino. Então, aqui eu peguei um gráfico do sexo masculino, tá? Nessa primeira coluna está a idade do meu amigo. Então, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Nessa segunda coluna estão as classificações. Então, P50, P90, P95 e P95 mais 12. Depois eu mostro do outro lado, tá? Então, aqui, ó. Uma criança, um menino de 9 anos que tenha 1,26 m de altura vai ter a sistólica no P50 96 e a diastólica 57. Então, o P50 para esse amigo é 96 por 57. Vou para o outro lado, tá? O P90 para esse amigo é 107 por 70. O P95 é 112 por 74. E o P95 mais 12, 124 por 86. Em contrapartida, esse mesmo menino de 9 anos, que tenha 1,30 m, 1,30 m. Estatura, não tem 1,30 m aqui, professor. O que eu faço? A gente vai para o que é mais perto. Os dois. Não é? Os dois. A diferença é 1 milímetro de mercúrio. Então é muito pouquinho. Mas a gente sempre considera o menor. Tá? Mas assim, vocês vão ver que vocês não vão conseguir distinguir numa aferição do método auscultatório 97 de 91. E aqui a diastólica, 58, 59. Então vamos lá, o menino de 1,30 m de 9 anos. Vamos considerar o 128, P50, 97, por 58. P90, 108, por 71. P95, 112, por 74. P95 mais 12, 124 por 86. Vamos lá. Eu quero a pressão arterial de um menino de 7 anos que tenha 1,25 m. Qual é o P90 dele? Um menino de 7 anos que tem 1,25 m. Todo mundo chegou no 109 por 70? Então, P
90 dele é 109 por 70. E o P95 mais 12 dele? 1,25 m, 7 anos, P95 mais 12. Todo mundo chegou em 124 por 85? Beleza. Então, na prova da vida de residência e na vida de vocês quando vocês atenderem, essa tabela está disponível. Então a gente vai olhar, quando vocês estiverem internados comigo, vocês vão me passar o caso e eu vou falar, professora, ele mede tanto, a pressão dele deu tanto, que dá o P90 para ele. Fazendo o caminho inverso, como é que a gente classifica no P90? Vamos supor que eu tenho um menino de 8 anos. E ele tem uma pressão, desculpa, a estatura, né, gente? Então ele tem 8 anos e 1,30 m. E ele tem uma pressão 112 por 71. É um menino de 8 anos que tem 1,30 m. 112 por 71. 112 por 71. Ele está em qual P? 8 anos, 1,30 m. Está mais perto de 1,31, certo? Mais perto de 1,31. Ele tem 112. Então ele está entre 110 e 114. Ele é maior que P90. Se ele é maior que P90, ele vai estar então entre P90 e P95. Ele não é P90. Então ele está entre P90 e P95 da sistólica. Todo mundo chegou aqui? Não, beleza. 8 anos, 1,30 m. 8 anos, 1,30 m. 1,30 m está mais perto de quem? 1,31 m. Não é isso? Beleza. 8 anos, 1,30 m, 112. Onde é que está o 112 aqui? Entre P90 e P95. Não é isso? Pronto. Oi. Se fosse 111, seria P95 também? Seria entre P90 e P95. E se fosse 110? Mas 111 seria P95? Não, ele está entre P90 e P95. 112. 111 também. 12. Do 10 ao 14, todos. Do 10 ao 14, 10 inclusive. Porque o sinal aqui, ó, é maior ou igual. Para ser normal, tem que ser menor. Se estiver no P90, já é elevado. Entendeu? Então, aqui, no nosso caso, 110, 111, 112, 113, eles estão entre P90 e P95. De sistólica. E a diastólica, 71 eu falei, né? Estaria entre P90 e P95. Vocês concordam? Sim. Então a pressão desse amigo está entre P90 e P95. Isso é o que na classificação? Pressão elevada, porque ele está entre P90 e P95. Sacou? De novo. Outro exemplo. Um amigo, eu vou avançar, de 6 anos, sempre humildemente. Um amigo de 6 anos que tem 1,15 m e deu 120 por 80. A pressão dele. 6 anos? 6 anos, 1,15 m, 120 por 80. 120 por 80. Foi o que eu falei?
1,15 m, vou começar por aqui, ó. 6 anos, é tabela de menino, 1,15 m. Ele tem 120, então tá entre 110 e P95 mais 12, então não é P95. Ele tá entre P95 e P95 mais 12, certo? E aqui é 80, não é a dele? Então tá entre 70 e 82. Então é entre P95 e P95 mais 12. Isso aqui é o quê? Estágio 1. Se esse mesmo amigo, de 6 anos, 1,15 m, desce 130 por 90, ele seria maior que P95 mais 12, correto? Aí ele entra em... Quem ainda não entendeu? Não fiquem com vergonha. Professor, Volta. eu entendi, mas na hipertensão estágio tá menor que P95. Ah, não, entendi já. Desculpa. É o menor igual. Entendeu? Então, se ele for... Aqui nesse mesmo caso, ó, estágio 2 é maior ou igual? Se é maior ou igual, e o meu amigo, então, de 6 anos e 1,15 m, tiver uma pressão 122 por 82, ele é hipertensão estágio 2. Mas se a pressão dele for 121 por 81, é estágio 1. Entenderam? Sim. Beleza. É novo, eu sei. Surda. Repito. A pressão do nosso amigo, que tem 6 anos, é um menino, 1,15 m, se for 122 por 82, ele é um hipertenso estágio 2, porque é maior ou igual. Então aqui é igual. Se a pressãozinha dele for 121 por 81, ele já é um estágio 1. Porque a pressão vai estar entre P95 e P95 mais 12. Oi? Vou dar um outro exemplo de que nem sempre tem que ser as duas. A gente vai considerar o pior cenário, como eu falei. Vamos supor que desse amigo a pressão deu 122 por 70. Ele é um menino de 6 anos, 1,15 m, com 122, que está exatamente em cima do P95 mais 12. Mas o 70 é exatamente em cima do P95. E aí, ele é o hipertenso estágio 1 ou hipertenso estágio 2? É o pior cenário. É o que for pior. Então ele é o estágio 2. Beleza? Apesar de ser 121 e 82, você acha que vai ser o menor? 121 aqui por 80, não. O menor, vamos botar tudo pra cima. Até a estatura, vamos arredondar para cima, para vocês não se confundirem. Tudo vai ser o pior cenário. Se ele tiver 1,14 m ou 1,13 m, vocês arredondam para 1,15 m. Tá bom? Porque daí vocês não erram. Tudo é o pior cenário. O que eu tinha dito do menor era a estatura, para você arredondar para a estatura menor. Mas vamos padronizar tudo para cima. Não faz nenhuma diferença e nunca foi cobrado em prova de vocês. Tranquilo? Não. É novo, mas não é tão difícil. Beleza. Então aqui é só para ilustrar que a gente faz gráfico para tudo na pediatria. Para peso, para estatura, para IMC e agora para pressão. Né? Beleza. Então agora a gente vai falar de etiologias. A primária, ou idiopática, é aquela que a gente tem um spoiler no início da aula. É aquela pressão que não necessariamente tem uma alteração, uma malformação em algum órgão causando o problema. Mas está mais associado com a questão da obesidade, do hiperinsulinismo, resistência insulínica e a alta ingesta de sódio na dieta. Isso é a própria definição da síndrome metabólica, certo? Isso tem a ver com o quê? Hábitos de vida, né? Então, a maioria a ver com hábitos de vida. A hipertensão secundária
ela tem mais a ver com uma malformação que está causando uma anomalia que leva ao aumento do sistema renina-angiotensina-aldosterona com hipertensão associada, tá? Então, aqui é uma causa que, se eu tratar, eu resolvo, certo? Dessas causas secundárias, a principal, a que tem mais relação com hipertensão na infância, são as malformações renais. Então, 90% de todas as hipertensões da faixa etária pediátrica são ocasionadas por malformações renais. Alguém sabe um exemplo de malformação renal? Rim, ferradura. Outra. Rim ectópico. Outra. Maravilhosa, estenose de Juve. Então, um estreitamento da junção entre o ureter e a pelve. Ou um estreitamento na junção do ureter e da bexiga, que é a junção uretero-vesical. Então, rim, ureter, bexiga. Quando eu tenho um estreitamento, o que eu uso para vocês? O soquete? Ah, tá. Um estreitamento entre a saída do rim, lembra da anatomia? Com a entrada do ureter. Então, quando o rim se comunica com o ureter, se aqui está entupidinho, chama estenose de junção uretero-piélica ou pélvica. E se está entupidinho quando ele entra na bexiga, é uma estenose da junção uretero-vesical. Então, também é um exemplo de malformação. Vocês já viram uretrocistografia nutricional? O exame de raio-x? Já, né? Esse exame serve para diagnosticar o quê? Estenose. Aonde? Não estou ouvindo. Na uretra. Então, é um exame que diagnostica a obstrução da uretra. Exemplos de obstrução de uretra: válvula de uretra posterior, câncer de próstata ou hiperplasia prostática. Então, as principais indicações desse exame, ainda falta uma. Além do entupimento, a gente usa esse exame para ver mais alguma coisa. Vai, mais alto, mais alto. Não, eu digo, porque se ele tiver trauma, a gente vai jogar contraste lá dentro. Me diga aí. Refluxo. Refluxo vésico-ureteral. Não é aquele refluxo do bebê que gofa. É o refluxo do xixi que volta da bexiga para o ureter e chega até os rins. Isso é muito importante na pediatria. Tudo é no segundo semestre. Vocês vão ver com a Gabi, assim, né? Então, o refluxo é quando o ureter entra de mau jeito na bexiga lá na embriogênese. E aí, quando o xixi desce, ele tem um problema na válvula. Ao invés de segurar o xixi para ele não voltar, essa válvula é frouxa e o xixi volta. E isso causa muita infecção de urina e dilatação dos rins, podendo também causar pressão alta. Tá? Então, esses são exemplos de malformações renais. Tem outras? Tem cistos. Cistos são considerados malformações renais. Existe criança que nasce com punção, que a gente chama de agenesia renal unilateral. Então, bilateral é incompatível com a vida, porque a gente precisa do... Embora o seu não tem diálise, tem. Depois que perde, depois que nasce, é compatível com a vida. Mas antes de nascer, a gente precisa do xixi para maturar o pulmão, lembra? É o xixi que faz o líquido amniótico. Então, a gente, quando não tem nenhum rim, não desenvolve esse embrião. Então, tem crianças que nascem só com rim e podem viver perfeitamente bem. Quando a gente doa o rim pelo parente, cada um fica com um. Então, a ideia aqui é a mesma. Alguns cuidados a gente orienta, mas é compatível e pode estar associado a maior risco de hipertensão arterial. Tá? Outra coisa que também pode estar associada ali a malformações renais, porque a gente fala também de malformações dos vasos renais. Quais outras causas ali? Estenose de artéria renal pode estar associada à hipertensão.
Vocês viram com o Dr. Diego doenças que estão associadas à hipertensão? Vocês lembram? Síndrome nefrótica. A Jéssica é uma marca dela, ela adora ter hipertensão associada. Coisa que na minha lesão mínima não vem. Na minha síndrome nefrítica. A minha síndrome nefrítica é a tríade dela. É a hipertensão arterial. E é por isso que a gente está conversando de hipertensão antes de falar de síndrome nefrítica. Tá? Então a gente tem várias malformações renais que podem estar associadas. Existem algumas outras doenças de túbulos renais. Quem deu túbulo para vocês? A Érica falou? De distúrbio eletrolítico? Então, a gente tem algumas tubulopatias, como a síndrome de Gordon, que também está associada à hipertensão arterial. São doenças mais específicas para o especialista, mas é mais a título de curiosidade para vocês. Então, as glomerulopatias, tem nefrite nefrótica, as doenças renovasculares, como eu falei, as estenoses de artéria renal podem estar associadas. O trauma, nesse caso, também, porque faz parte do mecanismo de resposta ao trauma, a descarga adrenética com o aumento da pressão. Drogas podem causar hipertensão, cocaína pode causar, cafeína é uma droga, pode causar, até o cigarro pode causar. O que mais que pode causar? Medicações como ciclosporina também pode causar. Neoplasias, alguém sabe um exemplo de uma neoplasia que pode causar pressão alta? Pode falar, gente, ó, brainstorm. Aquelas marcas Maravilhoso. Cirrade até pode, porque você teria um aumento de sódio, né? Então ele dá uma disparada e embora você esteja desidratado, mas pode sim. Então, um tumor que é que é Alzheimer da época de vocês. Então, um tumor que libera adrenalina. Vocês conhecem um tumor que libera adrenalina? Chama feocromocitoma. Então, o feocromocitoma, como ele libera adrenalina, a característica existe em criança, uma criança extremamente irritada, agressiva, com hipertensão. A gente tem que investigar, é um tumor suprarrenal, tá? Causas cardiovasculares, existe uma malformação cardíaca muito comum e associada à hipertensão, que é a coartação de aorta. Tá? Então, cardio, quem está dando? Jorge Luiz. Vocês falaram de malformações congênitas? Então, a coartação, ela é a grande malformação associada à hipertensão na infância. Então, de causas neuroendócrinas, o hipertiroidismo, né, que vocês veem com a Carol, ele também está associado à hipertensão, até que o feocromocitoma também está associado à hipertensão. O quadro clínico é extremamente inexpressivo. Então, imagina para uma criança, né, entender. Eles ficam com cefaleia, reclamando bastante de dor de cabeça. A partir dos 4 aninhos, a criança já refere. Podem ter vômitos, pode ter alteração visual. Então, aquelas bolinhas pretas pode aparecer como que a gente chama de moscas volantes, é o termo, né, semiotécnico. Sangramento nasal como epistaxe. Tem que levar em consideração que criança vai para limpar o salão, né, gente, também. E muitos têm rinite, especialmente nessa época do ano, vão começar as queimadas. Então a gente precisa investigar com uma lanterna do celular para ver se tem hipertrofia de condedo, que é a Carminha aqui, ou algum sinal de rinite alérgica. Caso não tenha, pedir a pressão. Sempre. Palpitação. Rubor facial, aquela carinha bem vermelha. O branquelo em Porto Velho não tem jeito, né, gente? Sofre, olha aí a colega. Se for no sol vai ficar vermelho. Mas tem que, já é alguma coisa a mais pra gente pensar. E uma história familiar extremamente positiva, tá? Esse quadro clínico vai chamar a sua atenção, porém, é obrigatório e mandatório que toda a consulta pediátrica de emergência e de rotina haja a aferição da pressão arterial, tá bom? São sintomas extremamente inespecíficos. O que eu brinquei com a colega foi por isso, porque, cara, o rubor facial, menino branco em Rondônia vai ter,
começa a queimar, todo mundo tem rinite. Vai limpar o nariz, que é o dedo do nariz, né? Comendo elétrico, uma delícia, salgadinho, e vai sangrar. A alteração visual, muitas vezes eles não vão saber descrever. E cefaleia que se desidrata muito fácil. É muito quente. Então é um sintoma que às vezes ele pode também não receber com facilidade e a mãe não levar isso em consideração. E aí essa queixa não vai chegar em você. Então como a gente vai aferir a pressão? A criança vai estar tranquilinha, por pelo menos 15 minutos, com o bracinho direito apoiado na costa cubital, no mesmo nível do coração. Alguém por um acaso tem esfígma aí? Não, né? Então a gente vai pegar uma folha. Pode ser da chamada? Cadê a chamada? Beleza. Vamos supor que aqui é uma braçadeira do esfíncter. Certo? A gente vai pegar no voluntário, por favor. Alguém? Manuel. Só pra gente mostrar para os colegas, meus planos. Esfígmo, a gente vai envolver, né? Ele aqui e vai fechar. Certo? Então aqui. E vai fechar. Então esse lado aqui, ó, vai ser. Calma aí. Vai ser o comprimento do braço. E aqui é a circunferência do braço. Certo? Então quando eu falo assim, ó, a bolsa inflável, o pretinho do esfígmo, deve cobrir pelo menos 40% do comprimento do braço. Vamos arredondar? A metade da distância acromiolera. A metade. Então eu vou pegar esta medida, certo? E esse manguito daqui até aqui tem que cobrir a metade. Esse aqui cobre? Cobre. Pelo menos a metade ele cobre. Se ele fosse menorzinho assim, não é dessa distância, é daqui até aqui. Ele não iria cobrir, tá vendo? E o que ia acontecer com essa pressão? Ia ficar errada. Para mais ou para menos? Não, para mais. Porque pensa que eu garroteio. Se eu tenho um esfígmo menor, eu garroteio. Se eu garroteio, eu aumento a pressão. Se ele for para mais, eu diminuo a pressão. Ou seja, se for um esfígmo grandão, eu diminuo a pressão. O que é melhor, aumentar ou diminuir? Então a gente vai preferir um esfígmo maior, se eu não tenho o ideal, ao menor. De novo, a bolsa inflável vai ter que cobrir pelo menos metade da altura do braço. E a borrachinha que fica dentro, vocês já viram aquela borrachinha? Vai ter que abraçar pelo menos 80% a 100%. Ó. Aqui está abraçando, tá? 80%. 90%. Vai quase fechando. Ó. Tá vendo? Então esse esfígmo está adequado para mim. Gostei dele. Rolou. Tá? Então a gente vai pegar. Vai ter que me ter um esfígmo para medir pelo menos a metade, cobrir a metade. E na circunferência fechar os 100 ou 80%. Combinado? Se eu não tenho esfígmo ideal, que é muito comum acontecer, eu prefiro o menorzinho, que vai aumentar a pressão, ou o maiorzinho? O maior. Porque uma hipertensão verdadeira não vai conseguir ser enganada por isso. Mas se eu medir com o menor, eu vou medicar a gente demais. Entendeu? Ocasionando até hipotensão nessas crianças. Combinado? Então, aqui. Um exemplo na patinha. Vou medir a cronoletra. O esfígmo tem que pegar pelo menos metade do comprimento e abraçar 80% a 100% do braço. Vou elevar a mãozinha desse amigo na altura do coração.
Vou ouvir os sons de Korotchkov e vou medir a sistólica no primeiro e a diastólica no último, tá? O que tem de errado nessa forma? Muito bom. Vai pra camisa. O quê? Camisa. Tá apoiado Tá na perna, mas o que é extremamente antiético? Está quase na pichoca do tiro. Então hoje a gente vive uma era de processos médicos e conduta inadequada. Isso é muito grave. Então quando a gente for medir a pressão, vou usar essa princesa como exemplo, a gente vai sempre se lateralizar. Nunca vai se anteriorizar. Eu não venho ao seu encontro. Eu vou me afastar de você. E aí eu vou usar o que para medir? O meu próprio mão. Então eu coloco o bracinho na altura do coração. Geralmente coloco a bolsa primeiro. Elevo a mãozinha. Coloco aqui, né, o esteto. E vou apertando a borrachinha. Certo? Então desta forma, nunca para ficar desse jeito. Quando você chega, imagina, no examinador, até adulto mesmo, que você vai lá examinar, vocês lindas, maravilhosas, você não sabe com quem você está lidando, gente. João Paulo, bêbado, velho, doido, tudo. Você vai lá de encontro a ele vai pegar, pode pegar o seu peito, ele pode fazer uma brincadeira de mau gosto. Então a gente sempre vai respeitar o espaço do paciente, seja ele criança ou adulto. Tudo bem? Beleza. Mãozinha sempre na altura do coração. E aí, então, o diagnóstico é medir, jogar na tabela e classificar. Essa tabela é muito importante. Uma outra coisa que a gente precisa estar atento é sobre a questão do índice de massa corporal, tá? Então, se a gente, no momento do diagnóstico da pressão alta, a gente encontrar um IMC alterado, a gente precisa corrigir. E essa correção vai se orientar hábito de vida. A gente vai entrar aqui com o Ozempic? Não, né? A gente vai cortar um bolinho, vai cortar a coca, vai cortar o suco de ovário, o miojo, vai pegar, mãe, no quintal não tem fruta. Mãe, a gente vai precisar, olha, muito grave, olha, pode evoluir para diálise, olha. Então a gente vai orientar toda essa parte, ver se não tem uma historinha de futebol no pai. Gente, a gente não precisa mudar radicalmente não. Se ele andar de bicicleta uma hora, tá maravilhoso. É só isso que eu preciso, tá? E então estimular toda essa mudança de estilo de hábito de vida. E muito importante, café não é alimento para criança. Café não é alimento para criança. Café só é autorizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria após os 12 anos. 12 anos. Todo mundo entendeu? Café é ruim, café é do mal, café causa insônia, ocasiona uma baixa estatura, então ele não atinge o alvo de crescimento. Café ocasiona ansiedade, TDAH. Então a gente não dá café para criança. Tudo bem, café é alimento de adulto. Que bom que você está aqui, meu TDAH é outra atribui a isso, certeza? Então a gente vai sempre afastar a hipertensão do jaleco branco. Poxa, criança, né? A gente está de branco, ela pode chorar. E é por isso que a gente também vai aferir 3 vezes. Porque é um ambiente novo para ela, elas nunca mediram, o instrumento é novo, está acostumado a sempre tirar sangue, então a gente vai tentar afastar. Em Porto Velho, a gente não faz o mapa pediátrico, não existe ninguém que faça. Mas no protocolo, quando a gente mede 3 vezes, a pressão fica alta e você suspeita que a criança é muito ansiosa quando te vê, está sempre chorando, a gente pode pedir aquele mapa de colocar o aparelhinho, ficar 24 horas com ele, mandar para casa e depois voltar, tá? Infelizmente aqui a gente não tem, mas a gente vai, um dia a gente vai ter e a gente sempre vai trabalhar com o que está no padrão, na norma. Sempre afastar a restrição dos fatores externos, né? Bebeu café, tomou coca, muito chocolate. A gente não dá nada pelo chocolate. E ele também é um estimulante, tá? E a pressão, medir pressão arterial de bexiga cheia. Quando a nossa bexiga está cheia,
a fibra distente, a fibra distente da bexiga, e ela manda impulsos para o nosso sistema nervoso central para que a gente fique alerta. Então assim, amor, você precisa procurar um banheiro, como se ele dissesse isso. Então vá procurar um banheiro. A gente fica nervoso com a bexiga cheia, a gente fica incomodado com a bexiga cheia, segurando, inquieto. E isso é ocasionado por uma descarga adrenérgica também. Então a gente vai ter um aumento de pressão arterial toda vez que a gente medir uma pressão com bexiga cheia. Tá? Então na criança isso é muito importante. Então toda vez que a gente for medir a pressão da criança, meu amor, você faz xixi pra tia? Então vai lá, faz xixi, geralmente no início da consulta a gente já pede. Porque daí no final da consulta, precisa de uns 10 minutinhos depois que faz xixi, a gente mede de novo. Tá? Então medir pressão arterial de bexiga cheia dá uma hipertensão falsa. Tá? Aumenta a pressão. E a questão dos estimulantes que a gente já conversou. Então na hora de investigar uma hipertensão arterial de uma criança, eu vou começar por onde? Porque assim, pode ser tudo, né? Pode ser coração, pode ser dose endocrinológica, pode ser renal, pode ser metabólico, pode ser câncer. A gente vai começar pelo que é mais comum. 90% está associado a malformação renal. Então, o protocolo hoje, American Academy of Pediatrics, que é o AAP, ela preconiza mapa em todos os casos para a gente conseguir diagnosticar a hipertensão. Aqui a gente não tem, mas se tivesse, pediria. Vamos começar por um hemograma, para a gente ver se não tem uma leucemia, né? Se não tem os leucócitos aumentados. Uma função renal, para ver se não tem uma alteração da filtração glomerular. Pedir um EAS, que a gente descarta aí pelo menos as glomerulopatias. Todas as glomerulopatias a gente vai ter um EAS alterado, ou com hematura, ou com proteinúria, ou com os dois. Eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, vai ajudar a gente nas tubulopatias e em causas endocrinológicas também, como a hiperplasia adrenal congênita. E o ultrassom de abdômen total, né? Que a gente vai conseguir ver o que está lá dentro, e se tiver alguma malformação renal, a gente vai achar. Além do ultrassom, a gente pede um Dopplerzinho, né? Porque a gente viu que a estenose da artéria renal também pode dar. E a causa metabólica, então diabetes, perfil lipídico, né? E TSH e T4. Esse é um bom começo. Triagem. A gente precisa também, ao diagnosticar uma hipertensão, sempre avaliar isso nos pacientes assintomáticos. Assintomáticos. Se eu tenho um paciente com hipertensão com sintoma, eu vou investigar norteado pelo meu sintoma, tá? Então eu vou avaliar a questão de órgão-alvo. Vocês fazem isso pro adulto? Faz, né? Então a gente avalia órgão-alvo. E isso serve, a gente investiga órgão-alvo para quê? Para saber se ele vem de longa data. Para saber se isso? Se ele vem de longa data. Isso, o tempo. Porque eu vou, e a partir daí, eu vou ser mais radical ou menos radical no meu tratamento. Entendeu? Se ele já tiver lesão de órgão-alvo, ele é um hipertenso de longa data que já tem disfunção de órgão. Então eu preciso combater isso ontem, não é nem hoje. Então essa avaliação de órgão-alvo vai me nortear o tratamento. Então ela muda a conduta, então eu preciso dela. E a gente vai avaliar o quê? O fundo de olho para ver se tem papiledema e retinopatia hipertensiva. Vou avaliar os rins, que a hipertensão inicial se apresenta como microalbuminúria. Aqui não é proteinúria, é microalbuminúria. E vou avaliar o coração com ecocardio para a gente ver se já tem um aumento de massa ventricular, hipertrofia de ventricular. E aí eu vou definir então meu tratamento. É uma criança, a gente precisa medir pressão. Veio numa consulta de rotina no nosso consultório com a doutora Andressa, veio uma pressão alterada. Vamos lá, não
cota, pedi para ir no banheiro, medir de novo. Continuou alterado. Beleza. Falei, mãe, olha, semana que vem a gente está aqui, volta aqui, que eu quero medir de novo a pressão do teu menino. Veio uma pressão um pouco alta para a idade, a gente precisa confirmar. Semana que vem, sexta-feira, ela volta e continua alta. A gente vai, pede todos aqueles exames e de antemão vai precisar calcular o IMC. Calculamos o IMC, veio sobrepeso ou obesidade, vamos na cartilha, né? Olha, vamos comer a pirâmide de alimento, um pratinho aqui, em 4 partes, aqui verdura, aqui carboidrato, aqui proteína, aqui salada. Então a gente vai orientar tudo isso para ela e vai pedir os exames para a gente rastrear. Beleza. Quando a gente afere a pressão IMC, se ela vier uma pressão elevada, no caso dessa criança, eu vou medicar? Fácil. Diz aqui que não, né? Que eu só vou fazer a ladainha do mudança de estilo de vida, jogar futebol, andar de bike, 1 hora por dia, e vou marcar uma consulta para esse amigo em até 6 meses. Ele não é hipertenso, ele tem uma pressão elevada. Tá? Ainda se salvando. Se eu meço a pressão e dá uma hipertensão no estágio 1, é mandatório que eu solicite a investigação de órgão-alvo. Aqui, eu não investiguei nada. Só é uma pressão elevada. Ele não é hipertenso. Se ele não é hipertenso, eu não vou investigar a hipertensão. Tudo bem? Pressão elevada, a gente, ele ali vai, né? A gente passa o marca-texto no nome para voltar em 6 meses e faz toda aquela ladainha. Mãe, se você não fizer isso, ele vai ficar com pressão alta. Pode ficar cego por pressão alta. Vai dialisar por pressão alta. É assim que eu falo também. Não faz os exames psiquiátricos? Não, porque ele não é hipertenso. Ele só tem uma pressão elevada, ele não é hipertenso. Quando ele é hipertenso, independente do estágio, aí eu faço. Aí eu vou investigar a hipertensão dele, tá? E aí eu vou então avaliar toda essa investigação de órgão-alvo e investigar a causa secundária. Então aqui eu vou pedir fundo de olho, ecocardio e microalbumina em urina de 24 horas. Isso aqui, certo? E aí eu vou orientar a mudança do estilo de vida e vou pedir para voltar com esses resultados. Aí eu vou ver. Se já tiver uma alteração de órgão-alvo, eu medico? Sim, porque ele já tem lesão, certo? Ele já tem complicações da hipertensão. Se não tiver, eu medico? Se ele tiver assintomático, eu não medico. Então aí eu só vou, mudança de estilo de vida, assintomático, sem alteração de órgão-alvo, eu não medico e vou atrás das causas secundárias para corrigir. Se for uma estenose de Juque, se for um refluxo, se for um rim ferradura, corrige? Não, a gente não separa os rins, porque a chance de fibrose e perda de massa renal é muito grande. Não é comum rim ferradura da hipertensão, mas se tiver, a gente não vai operar, a gente vai medicar, tá? Que eu não vou mexer nesse rim. O custo, benefício de eu medicar é muito maior do que eu operar. Vai dar merda se operar. Fala. Isso, a princípio sim. Ou como nesse caso do rim em ferradura. Se ele tiver hipertensão, eu vou separar esse rim. Eu não vou ter como resolver o problema, entendeu? Aí eu acabo medicando. Mas se ele tiver assintomático, Aí eu vou medicar. Porque eu tenho já um comprometimento sistêmico daquela hipertensão. Se eu esperar, eu só vou ferrar mais. Tá? Que medica? Então, se é estágio 1, não tem lesão de órgão-alvo e eu não tenho sintoma, eu vou resolver outra coisa. Ele tem estenose de Juque. Vai, eu quero sua estenose de Juque, volta comigo depois que eu operar pra gente medir essa pressão.
Eu não medico, eu espero. E aí a maioria dessas crianças, quando resolve a estenose, resolve a pressão. Tá? Injeção nesse produto que eu vou para investigação de ouro, eu faço muito cardiograma, funcional e Avaliação de órgão-alvo? Órgão-alvo é coração, aí a cabeça pelo fundo de olho, né? E a microalbuminúria da urina. Então é o cardio, microalbuminúria e fundo de olho. Esse é o órgão-alvo, tá? E aí, para investigar mais causa, seriam esses aqui, ó. Aquela foto mágica que eu sei que vocês tiram. Esse aqui, eu investigo minhas causas secundárias. Tá bom? Tratamento é cada sintoma e lesão alvo. Isso. Na hipertensão estágio 1, correto? Pressão elevada, medica? Não. Investiga? Não. Pressão elevada não tem hipertensão. Pressão elevada não é hipertensão, eu não investigo. Pressão elevada eu só mando mudar estilo de vida. Tá? Pressão elevada eu não investigo, eu não medico. Hipertensão estágio 1, eu investigo e só medico se tiver lesão de órgão-alvo ou sintomas. Tudo bem? E hipertensão estágio 2, eu investigo as causas secundárias, avalio o órgão-alvo e medico. Porque aqui o risco de uma sequela, de um AVC hemorrágico é muito alto. Então eu preciso medicar. Ah, mas tem uma estenose de Júpiter. A gente sabe a causa, ele vai operar e vai resolver. Tudo bem, ele opera com remédio, depois que ele resolver, a gente tira o remédio e vê como é que ele fica. Tá? Mas não dá para deixar o estágio 2 sem medicar. Tudo bem? Então, estágio 2, com sintomas, sem sintomas, apesar dos sintomas, a gente vai medicar. Oi? Estou pondo em relação a quando você falou de hipertensão, a gente principalmente de faixa etária de criança. Olha, a partir dos 3 anos é obrigatório, mandatório, que a gente faça a aferição da pressão arterial, tá? Em caso de prematuro extremo baixo peso, a gente já avalia antes. Até porque o prematuro extremo ele também tem o risco da broncodisplasia, o pulmão não amadureceu. Então isso também predispõe a uma hipertensão arterial, além de uma baixa massa glomerular. Então, em casos especiais, a gente pode antes dos 3, mas a maioria esmagadora a partir dos 3 anos. A partir dos 3, passando uma consulta no posto de saúde ou com um pediatra e não mediu a pressão, está errado. Tá? Então, quando a gente vai tratar? Quando a gente tem uma hipertensão arterial secundária e sintomática. Tá? Então, sintomática sempre, hipertensão arterial com lesão de órgão-alvo sempre, hipertensão arterial estágio 2 sempre, hipertensão arterial estágio 1 sem melhora da terapia não farmacológica, ou se eu tenho hipertensão estágio 1 que tem lesão de órgão-alvo ou que tem sintoma. Então, basicamente, sintomático, lesão de órgão-alvo, estágio 2. Tá? E o álcool é manter sempre a pressão entre P50 e P90, que é o normal. É muito abstrato. E assim, com o que tratar? Essa foi uma pergunta que vocês não me fizeram. Porque eu tenho uma receita de bolo no adulto, não tem? Tenho, aqui eu não tenho. Por quê? Se for uma estenose de Júpiter, é por ativação do sistema renina de antensilondosterona. Então eu vou escolher um que é cobrar, certo? Que é quem bloqueia. Se for renovascular, também. Rim, a entender pela mácula densa que não está chegando água. Eu estou numa hipotensão, então ele vai liberar sistema de antensilondosterona. Então para eu bloquear é cobrar. Mas, e se for uma nefrítica? Que o problema é outro. Eu tenho muita água dentro do vaso. O meu sistema já está bloqueado. Então,
o IE-cobra não vai resolver. Melhor que o tiazídico. Qual é o meu diurético mais potente? Furosemida. Então, o diurético mais potente que a gente tem é o diurético de alça. O diurético de média potência é o tiazídico. E o diurético de baixa potência é a espironolactone, que são os poupadores de potássio. Então, no caso de uma hipervolemia, do edema agudo de pulmão, de um cardiopata, a gente vai usar, de uma síndrome nefrítica, a gente vai usar um diurético potente. A gente vai usar um diurético que vai tirar esse paciente o mais rápido possível da hipertensão, que aí é uma furosemida, tá? Deixa eu dar um outro exemplo. No caso de uma criança com uma massa glomerular menor, então prematuro, que ele vai ter um excesso de volume chegando ali. Qual seria o meu melhor antihipertensivo? Um vasodilatador. E aí eu vou usar um olodipino, né? Uma hidralazina. Hidralazina a gente não gosta muito para criança, tá? A gente agora falou de enalapril, a gente usou mais um enalapril, como a opção de BRA, mas nesse caso, com uma massa glomerular menor, a gente acaba usando um olodipino. Então, se eu falar para vocês uma receita de bolo, eu vou estar mentindo. E ou a terapia de vocês não vai dar certo, ou vocês vão errar feio, podendo até piorar a doença do paciente. Então, baseado no exame físico, que ele é fundamental no caso de uma investigação de hipertensão, vocês vão escolher um antihipertensivo. Doutora, eu não tenho nada aqui, eu não tenho nada, mal e mal o esteta, a criança não para de chorar, não consigo nem escutar se ela tem sopro. Como um coringa, optem pelo amlodipino, tá? Até vocês conseguirem um resultado de exame. Esse é o que tende a funcionar e agredir menos. Porque numa nefrítica, ele vai fazer uma vasodilatada, vai acomodar um pouco mais o volume. Não vai resolver, mas vai ajudar. Numa nefrótica, ele pode ajudar. Numa estenose de Jupe, vai ajudar. Tá? Então fica ali como uma dica de coringão. Mas não existe isso na literatura, porque como são causas secundárias, para cada uma delas a gente vai pensar na fisiopatologia daquela hipertensão e atuar em cima dela. Tá bom? Dúvidas? Oi. Em relação à prematuridade, a gente considera 35 ou 36 mais 6 dias. Mais a glomerulogênese é até 35. Para nós, mais grave é até 35. Mas a prematuridade por si só está atrelada ao alto risco de sepse neonatal. Em que? Qual é o grande tratamento da sepse? Antigênico. Agente é extremamente nefrotóxico e ototóxico. Então, é um fator de risco por si só, porque ela pode matar o glomérulo. Já tem pouco, já vai matar. Mas é melhor não ter um menino vivo, hipertensa, né? É esse os benefícios secundários, tá? 5 minutos? Vamos assistir 5 minutos, vou começar em 5 minutos. A gente tem uma aula grande. O ponto é o quê? Qual é a principal causa? Nefrítica vocês não viram. Não, sim. Jéssica nefrótica. E da nefrítica, o que vocês viram de causa? Se eu não fiz xixi, aí eu já dei descarga, não lembro mais. Lembra da... Não, ainda é nefrótica. Na nefrítica. Pós-infecciosa. Malária, hepatite, pode, mas não é tão comum. Hepatite é mais comum que nefrótica. Mas faz malária, pós-toxo, pós-covid, influenza. Então a gente tem, não é muito frequente nefrítica dos adultos. A maioria das nefríticas dos adultos são mistas. Então tem componente nefrótico misturado no componente nefrítico, em que o grande marca é a membrana proliferativa, mas tem uma nefrítica muito famosa no adulto, a IgA.
tá? VG é nefrítica. Então, a grande nefrítica do adulto, quando é autolimitada pós-infecciosa, que não é tão comum, mas pode, mas a grande nefrítica dos adultos é a VG, é a nefropatia coringiana, que não tem um prognóstico bom. Graças a Deus, depois dos 20, tá? Mas a gente teve um diagnóstico agora recente de um rapazinho de 7 anos com uma síndrome nefrítica coringiana, infelizmente. Então a gente vai falar de nefrítica na criança. E a nefrítica na criança é igual a pós-estreptococos catex contágio. Tudo bem? Então, após uma infecção por um Streptococcus pyogenes, ela vai ocasionar uma síndrome nefrítica. Então, se eu pensar numa síndrome nefrítica na criança, ela é pós-estreptococos catex contágio. Existe pós-pneumonia? Existe. Pós-pneumococo? Existe. Malária? Existe. Tóxico? Existe. CMV? Existe. EBV? Existe. Mas a mais comum, a esmagadora maioria é pós-estreptocócica. 7 dias depois de uma amidalite, 14 a 21 dias após um impetigo. Todo mundo sabe o que é impetigo? Curuba, né? Aquelas curubas, picada de mosquito que inflama, você coça, tira a casquinha, fica aquela casca podre, aquela chupeta que faz aquela lesão básica da saliva, formam aquelas curubas. Então, curuba é aquilo ali, o impetigo. A criança que caiu da bike, fez o machucado, não lavou aquele local, fez ali, né, a casquinha, o machucadinho, ficou tirando a casquinha, ficou infeccionando, aquilo ali é porta de entrada para o estresse piógenes. Outra causa, aquele jogar futebol na rua, né, sem calçado, você tira ali o tampão, então ali porta de entrada para estreptococcus, furúnculo no bumbum, porta de entrada, aqui no sovaco, furúnculo, porta de entrada. Que mais? Cascão da cabeça daquelas crianças que têm muita dermatite atópica, vocês já viram? Então ali também é porta de entrada para estreptopiógenes, tá? Então, além da amidalite, 7 dias depois, a gente tem 14 a 21 dias as curubas, as infecções de pele, que podem ocasionar também a síndrome nefrítica. Aqui, vamos falar um breve relembrar do nosso amigo Glomero, em que a gente vai, por essa foto, esmiuçar a síndrome nefrítica. Então, eu adoro fisiopatologia, eu sou louca, eu sou a criança que perguntava por que para tudo, porque apanhou muito, mas sobrevivi. Então, eu vou explicar para vocês a fisiopatologia da síndrome nefrítica. Vamos lá. Aqui eu tenho um Glomero, tá? É o corte sagital dele, bonitão, cortei ele ao meio. E aí eu tenho duas células enormes aqui, que são o mesanjo. Então, o mesanjo, ele é a célula responsável por manter a arquitetura glomerular. Eu acho que vai ficar mais fácil, apesar de eu adorar aqui, que todo mundo vê. Então, aqui, ó, essas duas células são mesanjo, certo? Então, elas vão conferir a arquitetura celular, do glomero. Então, aqui eu vou ter a parede, aqui o espaço urinário, é onde o xixi fica. Então, o sangue vai entrar aqui, as fendas ou poros de filtração. Então, o sangue vem para cá, vai filtrar pelas fendas de filtração, o que vai dar a sustentação e impedir que esse vaso dilate muito são os podócitos. Então, essa é a minha segunda barreira, né? E também vai conferir a barreira de carga para esse glomero. Então, eu tenho a barreira de tamanho e a barreira de carga, em que a minha carga da parede do glomero vai ser negativa. E por que essa barreira de carga existe? Para impedir que a albumina, que é uma molécula bem pequenininha, consiga passar por esse buraco. Se não existisse a barreira de carga, a albumina seria perdida por aqui. E isso ocasionaria um gasto energético enorme para a gente e nós viveríamos todos nefróticos, certo? Então, a barreira de carga, ela é negativa, assim como a albumina, e negativo com negativo se repele. Então, a albumina no glomérulo vai andar bem no centro do vaso.
Não, é periferia. Beleza. Então eu tenho barreira de tamanho, barreira de carga, e aqui eu vou ter a parede, que é bem justinho, ó. Esse rosa, tá vendo que tem o vermelho, que é a parede do vaso, e o rosinha, essa outra parede, que ela é a membrana basal glomerular, tá? Então, a membrana proliferativa é a proliferação, a lesão dessa camada aqui. A lesão mínima da nefrótica é a lesão desse amigo aqui. Quem é esse amigo aqui? O nosso, lembra? Parece um polvo aos tentáculos dele aqui, tá? Então, essa é a minha arquitetura glomerular. Nós hoje vamos falar de síndrome nefrítica. Se a gente vai falar de síndrome nefrítica, onde é que está o problema do glomérulo? É no caroço? Não. Aqui ele, ó, ele com seus tentáculos. O problema é no endotélio vascular. O problema é no vaso de sangue. O que vai acontecer quando a gente tiver contato com aquele amigo Piógenes? Ele vai morrer. Não vai? Provavelmente. Ou no máximo ficar colonizado na nossa pele. Ele em si me trará problemas? Não. Mas os restos mortais deles, tudo do Piógenes é o problema aqui? Não. A gente tem cepas que a gente chama de nefritogênicas. Existem mais de 100 tipos de Streptococcus piógenes. Desses mais de 100 tipos, meu problema são com 9. 4 que fazem da amidalite e 5 do infetivo. Então, dessas mais de 100 cepas, 9 são altamente imunogênicas. Elas ocasionam uma resposta inflamatória muito intensa. Então vamos lá, o Streptopiógenes entrou dentro do vaso de sangue e ele está lá, andando, vou fazer o mal. Chegam os nossos neutrófilos e vão meter porrada nele. Beleza. No que esses neutrófilos metem na porrada no Piógenes, ele morre. Só que ele fica com restos mortais muito grandes. E o nosso neutrófilo, para esse tipo específico de Piógenes, vai achar que ele está vivo. Então ele vai falar, velho, não conseguimos, chama a galera, chama mais, chama os macrófagos, chama todo mundo, inclusive o complemento, a fração alternada, que é o C3. Então vai todo mundo dar porrada nesse Piógenes. Beleza, inflamamos o corpo inteiro. Quando esse Piógenes é mais estraçalhado e ele morto já, ele vai ser mandado embora pelo rim. Então ele chega nessa parede aqui do vaso e ele ainda está grande para passar. Toda a confusão dos neutrófilos, complemento, amigos, vizinhos, igual a fofoca de bairro, vai vir para o endotélio vascular do glomérulo. E isso vai fazer uma inflamação, correto? Quando inflama, o que acontece? Incha. E aí, quando inchar, esses poros de filtração vão aumentar ou diminuir? Oi? Diminuir. Porque ele vai estar grandinho normal, quando inchar, ele diminui. E isso vai fazer com que passe mais ou menos água? Menos. Então, essa taxa de filtração do glomérulo, já que eu vou ter buracos menores, vai diminuir. Então vai ficar dentro do vaso água, sódio, potássio, ureia, creatinina, correto? E aí, onde que entra a tal dermatúria? Se não tem nem buraco para sair, como é que essa bicha grande vai passar? Essa bicha tem núcleo? Não. Aqui dentro vai estar igual um busão lotado. Não sei nem se vocês já pegaram ônibus na vida, mas na minha época eu era segura, não me deixava. Então você entra num busão lotado, você sai que você não sabe nem como. Então você só grita, eu quero descer! Ei, meu ponto! E a galera vai te empurrando enquanto você vê você tá lá fora. Não é assim? Não é assim. A hemácia vai acontecer a mesma coisa também. O endotélio vascular vai estar tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que vão empurrar a pobre coitada por um buraco muito pequeno. Isso vai fazer com que ela saia inteira?
Não, quando a gente desce do busão lotado com a nossa bolsa, a gente fala, cara, eu venci hoje. E a hemácia é quase isso. Ela nunca vai sair inteira, então ela vai sair disposta. Então eu vou ter água pra caramba, e quando eu tenho água no endotélio vascular, eu fico inchada, com edema. E se eu tenho água dentro do vaso, eu tenho um aumento de quê? Da pressão arterial. Então a minha tríade está perfeita: edema, hipertensão e hematúria. Não é fácil? É fácil. Então, é um processo inflamatório agudo que envolve os glomérulos renais. Esse aqui é 7ª série, biologia. Agora aqui, 4º ano de medicina. Então eu vou ter uma ligação de antígenos no tecido do glomérulo renal, mais especificamente no endotélio vascular daquele glomérulo dentro do vaso. O antígeno vai se ligar lá, junto com a via alternada do complemento, que a gente vai pensar em C3. C3 é a via alternada do complemento, C4 é a via clássica. Aqui não, C4 vai estar normal, aqui é C3. Porque a via alternada, o desespero é tão grande que não dá para seguir protocolo. Eles vão gritar por ajuda e quem vem é os amigos da via alternada mesmo, a galera alternativa. Então eles vão vir ajudar, vai fazer um processo inflamatório agudo com a diminuição da filtração glomerular. O buraco ficou como? Pequeno. Então vai dar o quê? Oligúria, produzindo menos xixi, com retenção de sódio, água, edema, hipertensão, dependendo da gravidade, levar até a congestão. Congestão é igual a edema agudo de pulmão. Tudo bem? Fácil. Então aqui, eu tenho um glomérulo, olha, ele não está inchado. Olha o meu espaço. Como é que a gente avalia se o glomérulo está bonito? Se a gente vê o espaço urinário. Olha aquele espaço urinário preservado, tá vendo? A árvore linda, bonitinho e tal. Ah, mas aqui está mais roxinho do que aqui, porque aqui ele deixou mais tempo corando. Só é isso. Mas aqui eu tenho uma expansão desse glomérulo ao ponto de reduzir. Ó, cadê o espaço urinário aqui, gente? Cadê o espaço urinário aqui? Então ele tem uma reduzida, ele está inchadão, tá? E aí, o que vai acontecer para inchar bem esse glomérulo, esse endotélio vascular? Entre a parede do vaso vão se depositar esses antígenos e os imunocomplexos, que é o C3, os neutrófilos. E aí vão criar, ó, espaços naquele endotélio. Aqui é o glomérulo, tá, gente? A arvorezinha. Aqui é o endotélio vascular, aqui é o vaso. Então, dentro da parede do vaso, eu vou depositando complexos de C3, de complemento. Isso dá esse aspecto de lombada, que na medicina a gente chama de corcovas. Estão vendo? A gente chama de humps, que o americano fala que o popô. Humps para o americano é popô. Vocês conhecem Black Eyed Peas? My humps, my humps, my humps, my humps, my humps, my humps. Aqui, ó, a busanfa do glomérulo aqui. Então esses depósitos vão entupir aqueles vasos. E essa palavra humps vai cair na prova de residência de vocês. Vocês vão dar risada na hora que vão lembrar da minha teatralização. Cai muito esse termo, tá? Então as corcovas, as humps, elas vão entupir. Aqui está todo o complemento. Olha aqui, é como se brilhasse esse branco, tá? E aí isso vai acontecer na maioria esmagadora, isso é um processo alto e limitado. A partir do momento que a gente vai conseguindo aos trancos e barrancos liberar esse bendito resto mortal, tal do cachorro morto, do Streptococcus, esse processo vai esfriando. E isso se resolve. E tem prazo para se resolver. Em geral, o complemento volta totalmente ao normal em até 8 semanas. A função renal normaliza em 6 semanas. A gente volta a urinar bem em até 7 dias. 14 dias no máximo.
Então a pressão arterial volta ao normal em até 3 semanas. Então esses são os marcos. É uma doença benigna, boa, autolimitada, na esmagadora maioria dos casos. Toda síndrome nefrítica é boa? Não, e já é péssimo. Mas a glomerulonefrite pós-estreptocócica, sua esmagadora maioria é boa, autolimitada, com resolução espontânea. Mas, se eu tenho uma pressão muito alta, eu vou precisar tratar. Então, eu não trato a doença, eu trato os sintomas. Tudo bem? É tão fácil pensar quando a gente entende a fisiopatologia, né? Então, o quadro clínico é muito fácil, é edema, é hematúria, a gente entendeu o porquê, tem a hipertensão arterial, aí esse edema de pálpebra, pode ser pré-tibial, pode ser abdominal, a mãe nota, doutora, tá apertado, ó, aqui tá marcando, tá vendo? A hipertensão, lembra que para ser hipertensão tem que ser maior que P95, entre P90 e P95 é elevado. A proteinúria pode estar presente aqui, sim, mas nunca em cifras nefróticas, tá? A inflamação intensa aqui, eu vou mexer na arquitetura ali do glomérulo. Tem as papovas, e aquelas papovas fazem com que o podócito se distancie do interior do vaso. Então a carga negativa vai ficar mais distante. Então vai dar assim uma desfalcada na minha barreirinha, mas não um desfalque grande, a ponto de eu ter uma proteinúria maciça a níveis nefróticos, ok? E pra cá, pra nós, crianças, como tudo na pediatria, a gente não tem o 3,5 gramas mágico de proteinúria nefrótica. A gente tem acima de 50 miligramas quilo dia, ou um índice de proteína por creatinina maior que 2. Isso a gente considera proteinúria nefrótica na infância. Maior que 50 miligramas por quilo por dia, ou um índice de proteína creatinina maior que 2, é uma proteinúria maciça na infância. O que é um índice de proteína creatinina? Para uma criança de 4 anos que ainda não é continente, ou de 3 anos, ou de 2 anos, é muito difícil coletar uma urina por 24 horas. Vou sondar a menina para coletar o xixi? Não tem como. Então, nesses casos, a gente descobriu uma forma de dosar a proteinúria. Então, a gente faz uma amostra isolada de xixi, lê o quanto de proteína tem ali naquela amostra. Para aquela amostra eu saber se aquela proteína ela é muito ou pouco, eu preciso saber quanto de creatinina foi filtrado naquele momento, para eu saber se a taxa estava alta ou baixa de filtração. Então, como a creatinina ela é filtrada constantemente, eu consigo criar uma relação dividindo por ela. E assim eu vou saber, quando eu quero saber da quantidade de sódio urinário excretado, de potássio, eu vou dividir pela creatinina, para eu criar relações e saber quanto eu estou excretando das coisas. Tá? Numa investigação de litíase, por exemplo, eu vou dividir tudo pela creatinina para saber se aquilo, né, a criança está perdendo mesmo sódio, potássio, cálcio, enfim, para eu classificar numa doença. Então a gente tem como sim fazer proteinúria na criança que não seja de 24 horas. Uma amostra isolada por esse índice de proteína por creatinina, que a gente chama de IPC. Tá? Uma outra coisa que a gente usa muito na pediatria é o ácido sulfossalicílico. O que acontece? A proteína, ela no xixi fica igual à clara do ovo, né? Todo mundo sabe que a clara do ovo é rica em albumina. Então, quando ela tá geladinha, ela fica transparente. Quando a gente cozinha ela fica branquinha. A gente tem um ácido que a gente joga no xixi, que acontece essa mesma coisa. Ela faz uma queimadura química, um cozimento químico dessa proteína. Então eu pego o xixi transparente, jogo o ácidozinho, fica branquinho, branquinho, branquinho quando tem proteína. E vocês vão fazer muito isso comigo quando vocês estiverem no cosmo. Tá? É a nossa esmagadora maioria, assim, nosso dia normal. Então a gente usa bastante, a gente usa mais ou menos 1 ou 2 frascos por semana, de tanto que a gente tem bastante. Então, esse é um jeito fácil, rápido, quando a gente vai passando a visita, a gente fala, opa, esse é meu. Ah, não é meu. Esse é meu, não é meu. Então a gente vai já ajudando o diagnóstico, auxilia, né?
prontamente ali o tratamento da criança. Voltando para a síndrome nefrítica, a proteinúria aqui é nefrótica? Não, é não nefrótica. Então ela tem que ser menor que 50 miligramas por quilo por dia e menor que um índice de proteína por creatinina de 2, menor, tá? O valor normal de uma proteinúria, a gente pode perder um pouquinho de proteína, na criança é até 5 miligramas por quilo por dia, por curiosidade, tá? Então, acima de 2, nefrótica, abaixo de 2, subnefrótico. Tudo bem? Ah, tá. E aí eu vou ter osteoligúria, né? Reduz a quantidade de xixi, a gente já viu. E guardando ali ureia e creatinina dentro do sangue, porque diminui a taxa de filtração do rim, vai aumentar a ureia e creatinina, que é os nossos marcadores de lesão renal. Tudo bem? Então, a gente vai investigar esse gatinho ou gatinha com hemograma e a gente vai ter uma anemia dilucional nele. Por que a gente faz hemograma? Porque a gente vai ser, por exemplo, uma criança que chega com uma história de uma amidalite há 7 dias, 10 dias e que evoluiu com hematuria e edema. É muito lindo de nefrítica, né? Mas vai que é uma purpura hemocitopênica idiopática. Vai que essa hematúria é por conta de uma plaquetopenia. Em época de dengue, a gente não tem como jurar, porque está todo mundo com dor de garganta o tempo todo, né? Então a gente pede hemograma para descartar uma plaquetopenia e nesse hemograma vai ter uma anemia dilucional. Por quê? Lembra que o vaso de sangue está cheio de água? Então as hemácias elas estão mais espalhadas, elas não estão tão concentradinhas. Essa anemia não é porque a hemácia está saindo do xixi. A quantidade que sai do xixi ela é muito pouca. Suficiente para deixar o xixi vermelho, mas insuficiente para deixar a gente com anemia. É como se você perdesse mais ou menos 5 ml de sangue por dia. Quando a gente vai tirar sangue, a gente tira quantos tubos? 20, né? Quase isso. Se for no endócrino, com certeza é 20 tubos. Então, não é suficiente para a gente ter uma anemia. Aqui, a anemia não é pela perda de sangue. Ela é dilucional. Quando você faz furosemia, o hematócrito sobe. Tudo bem? Tá? Então aqui a gente pede um hemograma mais para descartar a plaquetopenia. E nele, se for nefrítica, a gente vai encontrar uma anemia dilucional. A gente vai pedir função renal, ureia e creatinina, vai estar alterada, mas eu preciso saber quanto alterada. Dependendo do valor de alteração, essa criança pode até precisar de diálise. Tá? Sódio e potássio pelo mesmo motivo. Hiperpotassemia é uma indicação de diálise. Então, se tiver um potássio muito alto, não responsivo à furosemida, que também me ajuda, né? Ela manda potássio embora, a gente também pode precisar de diálise. O AS vai ser o grande exame que vai me ajudar para eu ver o que é patognomônico da síndrome. Cilindros hemáticos. Então, o dismorfismo eritrocitário, ao contrário do que foi por muito tempo, ele era dito que assim, o dismorfismo eritrocitário positivo, ou seja, ter as hemácias dismórficas, era um marcador de hematura de origem glomerular. Hoje não. Hoje sabe-se que para ser hematura de origem glomerular, precisa ter cilindros hemáticos. Só o cilindro vem lá de cima. Tá? Uma pedra na bexiga pode dar dismorfismo também. Hipertensão também. Consumo de C3 e CH50, que são as frações de complemento da via alternada. Né? Lembra que eu falei? Não deu tempo de chamar de formalizar o pedido pelo complemento, então não veio a galera correta, veio a via alternada, que é C3 e CH50. E aí você pode usar o ASO, o anti-DNase B e o anti-aluronidase para auxiliar. Isso é mais para a literatura americana, porque no Brasil nós somos colonizados por estreptopiógenes, tá? Em vindo positivo e não tendo nada para síndrome nefrítica, não é síndrome nefrítica. Eu tive contato com estreptopiógenes que pode não ter uma cepa nefritogênica, ou que mora dentro de mim e não me faz nada, gente. Ele está de boa. Isso pode acontecer, tá?
Então aqui a representação das imagens das hemácias dismórficas. Então aqui a hemácia, toda bonitinha, ó, para passar no buraquinho, a membrana basal glomerular. Então ela passa, no que ela passa, que tem, lembra, grandona para um buraquinho pequeno, ela se estralhaça. Então ela perde o grupo M, que confere aquela característica mais escura da hematúria nesse caso. Então a urina dessa criança vai ser uma urina cor de Coca-Cola, cor de chá, não vai ser o sangue vivo. Geralmente a hematúria do sangue vivo é uma hematúria de litíase, que aí é um pouco mais para baixo. A hematúria que a hemácia passa pelo buraquinho apertado do glomérulo, ela é escura, em cor de chá, chamate, tá? Então ela vai, por quê? Porque tem a liberação de grupo M, tá bom? Então vai ter liberação de ferro, e ela fica mais escurinha. Lembra do Oripurum? Aquela corzinha vai ficar assim. Então aqui ela vai se romper, liberar grupo M e vai ficar com um formatinho estranho ou rompida, enfim. Beleza? E o tratamento então é muito fácil. A gente vai tratar assim, toma, e vai erradicar a bactéria. A bactéria já morreu? Provavelmente. Se eu não tiver uma lesão ativa, ela morreu. Raramente você fica 7 dias com amidalite, gente, é insuportável, a dor é muito grande, dá muita febre, enfim. Então, muito provavelmente a bactéria já morreu. Mas você pode ter ficado colonizado com ela. Em um novo machucado, ou você passa para o irmãozinho, e quando o irmãozinho machucar, ele pode fazer um impetigo e desenvolver uma síndrome nefrítica. Então a gente vai se defender da síndrome nefrítica com o controle epidemiológico, para eu erradicar Streptospiógenes com cepas nefritogênicas, tá? Então, tratar sintomas e epidemiológico. Quais sintomas que a gente vai tratar? A gente tem edema, hematúria e hipertensão, não é? Então, para hipertensão, qual é a fisiopatologia dessa hipertensão? Açúcar. Muita água dentro do vaso. E o que a gente usa para tratar então? Diurético, potente. A furosemida ela vai ser maravilhosa, porque ela de quebra ainda joga o potássio embora, que está dentro do vaso, né? Então eu tiro água e potássio, show, match perfeito aqui. Então, se eu der mais sódio para esse amigo, lembra que o sódio anda de mãozinha dada com a água, né? Então se eu der mais sódio, uma dieta rica em sal, ele vai inchar mais e vai ficar mais hipertenso. Então aqui, como lá no controle da hipertensão, faz parte das medidas a gente ter uma dieta hipossódica, né? Então aqui, dieta hipossódica é tratamento, é fundamental. Então quando eu for prescrever um paciente com síndrome nefrítica, sempre que a gente vai prescrever, a gente põe número 1, dieta hipossódica. 2, a gente vai usar os remédios. Precisa de antibiótico? Geralmente põe o antibiótico primeiro. Depende. Se ele já fez um tratamento completo para amidalite ou para impetigo, eu não preciso. Mas se ele não fez, vamos supor que ele teve uma amidalite tratada com ibuprofeno, a nefrinfarta. Ele tratou? Não. Né? Porque a cepa não morreu. O que mata a bactéria é antibiótico, e antibiótico com espectro adequado. Então não morreu. Se eu chego com um amiguinho que ele teve um impetigo ou uma amidalite, que tratou com ibuprofeno, eu preciso erradicar a cepa? Preciso. Mas aqui não é para a bactéria morrer e a doença melhorar. É para ele não passar esse bicho que machuca o rim para os coleguinhas. Tudo bem? Então, 1, dieta hipossódica. 2, já que é para fazer, para eu ter certeza que o bicho vai morrer, a gente faz a penicilina benzatina. Dose única? Oi? Dose única? Tá? A penicilina é dose única? Dose única. Então a gente faz ela dose única. Ah, mas ele tem alergia a beta-lactâmico. A gente usa a azitromicina nesse caso, que é um macrolíquido, tá?
Então, se for um amiguinho que tem alergia beta-lactâmica, gente, a penicilina benzatina é prima da amoxicilina, né? Amoxi com clavulanato, com amoxicilina, é todo mundo beta-lactâmico. Quando você faz alergia a um, a gente fala que você tem alergia ao grupo todo. Então, se a mãe disser assim, doutora, você vai perguntar, a gente sempre pergunta, tem alergia a algum remédio? A amoxicilina. Então, a gente não vai bezetar. A gente vai dar uma azitromicina, que é um macrolídeo. Tudo bem? 5 dias. A dose máxima de azitro, né, a gente faz 3, 5 ou 7. 7 a gente nunca usa, então pode fazer de 3 a 5, tá? E a amoxicilina, no caso de amidalite, 10 dias. No caso de impetigo, 7 a 10 dias. A gente usa 10 dias para pulso. Aí pode ser, doutora, mas a mãe falou que usou cefalexina. Também é um beta-lactâmico. Aí a cefalexina para impetigo, a gente considera o tratamento completo 7 dias. Tá? Então, se fez um tratamento incompleto, doutora, eu fui no posto, passou, aí eu dei 3 dias de amox e ele melhorou. Aí eu parei. A gente faz ou não benzetacil? Faz. Porque não tem o tratamento completo. Tá bom? Então, dieta hipossódica. Vamos considerar o nosso amiguinho que tratou com ibuprofeno, né? Então, penicilina, benzatina. E aqui eu não vou cobrar dose a gente vai cobrar no internato. E aí? Furosemida, né? O diurético. Vocês botariam mais alguma coisa? Pressão, então aferir pressão arterial. A gente vai ver se só essa furosemida está sendo suficiente para resolver a pressão. Se ela não estiver sendo suficiente, qual outro antihipertensivo eu posso associar? Porque ele é o quê? Um vasodilatador. Não, ele é um coringa, mas ele é um vasodilatador. Então ele vai dilatar aquele vaso para acomodar melhor a água, tá? Dieta hipossódica, penicilina benzatina, furosemida. Se não resolver, ou se a pressão estiver muito alta, a gente pode associar o amlodipino, aferição da pressão arterial. E a gente vê que esse paciente está melhorando medindo ele o peso. Então, peso diário pra gente é muito importante. Porque aí ele chega, vamos supor assim, doutora, semana passada ele estava com 30, ele interna com 35, significa que com mais próximo do 30 ele chegar, melhor ele está ficando. Então essa é a hora de eu tirar meu diurético, porque daqui a pouco eu vou secar ele demais. Beleza? Então o peso é importante para eu saber a hora de bater retirada. Porque às vezes é um menininho mais bochechudo, então você não sabe se aquilo é bochecha ou se é edema. Você não sabe se, ele é mais fortinho, você não sabe se aquilo é a gordurinha dele ou se é edema. Então esse peso anterior, ele é importante pra gente, e esse pesar diariamente também. Professora, pode falar. Só vai fazer chamado é aquela lista, né? A lista. Eu acho que tem algumas pessoas que não assinaram ainda. Gente, quem não assinou? Então, a gente vai tratar pra gente impedir complicações, né? Tratar sintomas. Então, quais complicações podem acontecer? A encefalopatia hipertensiva, que pode causar o quê? Confusão mental, convulsão. Então, a gente tem convulsão por encefalopatia hipertensiva e até mesmo coma. A insuficiência cardíaca congestiva, lembra da congestão? Ela pode causar edema agudo do pulmão com insuficiência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica. E pode ocasionar uma insuficiência renal crônica, a depender da complexidade desse processo inflamatório. É raro, 1% dos casos. Tudo? Pra lá? Alguém não assinou ainda? Quem não assinou aí, gente? Então, de complicação aqui, a gente tem convulsão, encefalopatia hipertensiva, insuficiência respiratória e insuficiência renal. Tá bom? E último slide.
Vocês ouvem falar muito de biópsia renal com o tio Diego e com a tia Érica. Eles falam bastante, porque qualquer glomerulopatia no adulto é igual a biópsia, porque tudo é ruim. Nas minhas não, as minhas são boas, sabe? A gente sabe, não, os médicos são bons. Brincadeira. Então a gente tem muitas indicações ali no adulto. Na criança a gente tem algumas. Então não é para todo mundo. Como na maioria esmagadora dos casos de síndrome nefrítica, a gente vai ter uma resolução espontânea, a gente não vai biopsiar. A gente vai biopsiar quando tiver estranho, né? Quando está estranho? Complemento, lembra que eu falei? Ele tende a baixar em até 8 semanas. Quando ele permanece alto, ele permanece baixo depois dessas 8 semanas, ou seja, 3 meses depois da síndrome nefrítica, o C3 não voltou ao normal, significa que ainda está tendo confusão no rim, que ainda está consumindo ele. E isso não é normal. Quando o sangue no xixi persiste, mais aquele sangue que você olha a olho nu, que a gente chama de hematúria macroscópica. Se ele fica por mais de 3 semanas, ou seja, 21 dias, isso é estranho, não é o normal. Uma deteriorização progressiva da função renal, ou seja, ao invés da função renal melhorar, só piora a nível de precisar de diálise, é indicação de biópsia, tá? Proteinúria a níveis nefróticos. A proteinúria aqui é para ser nefrótica? Não, né? É subnefrótica, então eu biopsio. Porque se eu tenho síndrome nefrítica com proteinúria nefrótica, eu tenho uma glomerulopatia mista, que é a cara da membrana proliferativa, né? Então não é nefrítica. Uma anúria persistente, ou seja, ausência de xixi por mais de 7 dias, não é normal, a gente vai biopsiar. Está rolando algum PO mais importante naquele nível. E recorrência do quadro. É muito azar que uma criança, em meio a mais de 100 cepas, encontre uma outra cepa nefritogênica. E lembre-se que quando ele tem a infecção por essa cepa, ele cria imunidade contra ela. Então ele teria que ter azar de encontrar outras. E por que a recorrência do quadro é indicação de biópsia? Porque nos faz cessar em Berger, na nefropatia por IgA. Lembra? Quadros virais faz hematúria, faz síndrome nefrítica. Então, se ele recorre toda a amidalite, faz uma nova síndrome nefrítica, pode ser que seja um Berger. Então, aí a gente biopsia para afastar. Ou pode ser que seja azar. Mas, estatisticamente, o Berger é mais comum. Então, por isso que a gente biopsia. Tá? Dúvidas? Então, nefrítica, doença de garotinho, né? Que teve amidalite ou impetigo, fez aquele regaço no endotélio vascular, porque chamou Deus, o mundo, os parentes, tudo para brigar. Quando chamou os parentes tudo para brigar, começou a ter depósito de imunocomplexos dentro do endotélio vascular, criando as ramps. Essas ramps atrapalham ali a questão da barreira de carga. Então tem uma perdinha de proteína, dentro do endotélio vascular cheio de água, hipertensão, edema, busão lotado, a hemácia é jogada para fora, se rompe e esse xixi é escuro, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, é uma doença boa, que tende a ser autolimitada, né? A galera vai se acalmar, a briga vai passar, e a gente vai tratar os sintomas. Dieta hipossódica, penicilina, bezatina, se não erradicou antes a bactéria, furosemida, amlodipino, se a pressão for muito alta, controle de pH e peso. Ah, uma outra coisa, controle do xixi. Lembra que se essa criança não fizer xixi por 7 dias, tem que biopsiar? Então a gente precisa também pedir para a mãe, né, coletar e quantificar esse xixi. E é isso, vai dar bom. A gente dá alta quando a pressão voltar ao normal e a função renal estiver boa. Tá? E a gente acompanha no ambulatório, porque a gente tem que ver esse amigo daqui a 8 semanas para ver se o complemento voltou ao normal. Show!